Olá, meu querido amigo e amiga, um grande dia para você na presença de nosso bom Deus. E o texto para a nossa reflexão de hoje, ele se encontra lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4. E as palavras de Paulo, ela diz assim, porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, para não constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por cada um de vós. Meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de dizer para você que muitas vezes nós como cristãos, nós idealizamos para os dias de hoje o exemplo da igreja primitiva na época dos discípulos. Quando a gente lê ali os primeiros capítulos do livro de Atos, nós vemos ali, parece que uma igreja impecável, onde havia harmonia entre os irmãos, onde havia um comprometimento espiritual entre todos eles, né? Praticamente, para nós, essa seria a igreja dos sonhos de qualquer um. E nós alimentamos isso e gostaríamos e pensamos, poxa vida, a nossa igreja nos dias de hoje não poderia ser como aquela igreja, a igreja cristã primitiva? Porém, eu gostaria de dizer para vocês que nós nos enganamos se pensarmos dessa maneira. A igreja cristã primitiva, ela tinha muitos problemas também. Aliás, as duas cartas que Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, lá de sua época, são cartas praticamente demonstrando grandes problemas que essa igreja tinha. Para vocês terem ideia, quando você vai na carta de 1 Coríntios, se você depois tiver oportunidade na sua casa, leia, você vai ver que essa igreja era uma igreja pequena, não tinha tantos membros, eram menos de 100 membros a igreja de Corinto, mas dava um trabalho tremendo para o pastor Paulo. Porque havia problemas de litígio entre os irmãos naquela igreja, havia problemas de incesto dentro da igreja, havia problemas de adultério. Inclusive, quando você vai no capítulo 11 ali de 1 Coríntios, quando Paulo está falando da Santa Ceia, as pessoas que iam participar da Ceia do Senhor, antes mesmo de começar a programação, estava ali na mesa o pão, o suco. Os que chegavam primeiro comiam tudo e não deixavam para quem chegava depois. Olha só a que ponto Paulo chegou a tratar dessa igreja. Então, nós vemos ali que essa igreja, entre aspas, parecia ser a igreja dos sonhos, foi uma igreja problemática para Paulo. E no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que Paulo chegou a ter uma angústia de coração e a chorar pelos problemas que aquela igreja enfrentava. E se nós atravessarmos ao longo de toda a história do cristianismo, nunca foi diferente esse caso. Em todas as épocas, a igreja de Deus, ela teve problema dentro e fora. E nos dias de hoje, nos dias atuais, não é diferente. E eu pergunto, mas se a igreja é de Deus, se o movimento é de Deus, se Deus chega a chamar essa igreja de a menina dos seus olhos, por que tantos problemas? Simples, meu amigo, minha amiga, porque a igreja de Deus, ela é composta de homens e mulheres. E a Bíblia, como nós já estudamos em outras ocasiões, esses homens e mulheres são pecadores. Eu sou um pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Temos os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter, mas mesmo assim, essa é a igreja que Deus ama. Essa é a igreja que Deus, Ele escolheu nessa terra para proclamar as suas grandes verdades. E, portanto, a despeito das nossas falhas, dos nossos problemas, nós precisamos estar continuamente trabalhando em prol dessa igreja, para que o Evangelho de Jesus alcance pessoas em todos os lugares, em todas as regiões, para que elas possam conhecer acerca de um Deus maravilhoso que há nessa igreja, que pode curá-las, que pode perdoá-las, mas que principalmente pode salvá-las de seus pecados. Então, não veja apenas os defeitos que a sua igreja tem, mas veja o caminho da salvação que há na sua igreja.
e pregue sobre esse caminho. Mostre para as pessoas esse Deus. Mostre para as pessoas a sua igreja, que é uma igreja que Deus escolheu aqui na terra para levar a sua mensagem e para perdoar, salvar, curar e levar essas pessoas para a eternidade. Então, apesar de sermos uma igreja defeituosa, com os problemas, com as dificuldades que enfrentamos a cada dia, lembre-se que essa é a menina dos olhos de Deus que Deus escolheu para ser a sua representante aqui na terra. Que Deus te abençoe, que você faça parte dessa igreja, dedicando os seus dons, seus talentos e a sua vida para que Jesus Cristo seja louvado, honrado e glorificado através da sua vida. Que Deus te abençoe e te dê um grande dia. É o meu desejo para você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Grande Deus, bondoso Pai, a nossa gratidão no dia de hoje, ó Deus, é porque o Senhor nos escolheu para fazer parte da Tua igreja aqui na terra, para sermos os Seus embaixadores, Seus representantes e assim, ó Deus, estarmos proclamando uma mensagem que é verdadeira, que é digna de todo louvor e todo recebimento. Porque se assim o fizermos, ó Deus, proclamando, pregando e levando a outras pessoas, acreditamos, ó Pai, que o Espírito Santo irá operar na vida delas e elas encontrarão, ó Deus, através de suas palavras na Bíblia Sagrada, o caminho para a eternidade. Portanto, ó Deus, nos abençoe. Faça de nós pessoas que tenham um caráter completamente transformado, que sejamos pessoas segundo o Teu coração, meu Deus, para que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja verdadeira, uma igreja fiel aos Teus princípios e uma igreja que guarde todos os Teus mandamentos. Nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua paz, faça de nós verdadeiros discípulos na Tua causa. São bênçãos que nesse dia nós te pedimos, ó Pai. E perdoa, Deus, as nossas falhas de caráter, os nossos pecados, para que hoje, neste dia e neste momento, ó Pai, estejamos todos nós sendo justificados diante de Ti, diante de todo o céu. Essas bênçãos rogamos no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queremos fazer um pedido especial para que você compartilhe nossas meditações, que você se inscreva no nosso canal e que ative aí também o sino para que a cada dia esteja recebendo as nossas meditações. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.